Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Vamos ler novamente. Vamos ministrar a palavra agora, né? Hoje o título da palavra: a fé que opera pelo amor. Amém? Som. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Está gravando, Eusés? Ok. Curva sua cabeça, peça para Deus falar com você hoje, amém? Amém. Quantos têm desejo pela palavra, diga amém. Pai, dai-nos espírito de sabedoria, Senhor, de revelação, Pai. Venha nos marcar com a Tua palavra, com a Tua verdade, com o Teu evangelho, Senhor. Revela Cristo, Senhor, a cada um dos meus irmãos aqui hoje, Senhor. Revela a face de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Que aqueles que estão aqui, Senhor, que ainda não tiveram um encontro genuíno com o Teu evangelho, possam ter esse encontro hoje pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos compartilhar aqui um tema muito importante com os irmãos nessa noite, né? No livro de Gálatas, no livro de Romanos, desculpe, diz o seguinte, versículo de número 24. Do versículo de número 21 até o número 31, né, Paulo vai falando aqui sobre a justificação pela fé. Amém? Versículo 22 diz o seguinte: isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Amém? Vou repetir esse texto. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Amém, irmãos? Então nós queremos falar aqui sobre a fé que opera pelo amor. Eu creio que Deus vai marcar seu coração profundamente nessa noite. Amém? Então, irmãos, houve um período da história, né, da igreja, que a confiança estava em coisas exteriores, obras exteriores. Essa confiança em obras exteriores estava suplantando a fé no evangelho, estava tirando as pessoas da fé no evangelho, e as pessoas estavam passando a confiar em coisas exteriores, em obras exteriores. E isso é algo muito sério. Cerimônias se multiplicaram excessivamente sobre a autoridade do Papa. Muitas cerimônias. Som. Esse já falhou, esse não vou confiar nele. Vamos, esse aqui já deu o primeiro pipoco. Som. Som. Nós não podemos confiar em nada exterior, né? O microfone, essas coisas são terríveis. Ok? Então, os cristãos se tornaram muito supersticiosos, muita superstição, né? Até hoje muitas pessoas têm muita superstição, acreditam em coisas exteriores. Essa semana eu indo no cartório com uma pessoa, ela comentou sobre uma superstição. Ela se diz cristã, mas ela tem uma grande superstição. E normalmente as pessoas se escondem dizendo que isso é coisa de gente antiga, né? A gente antiga tinha muita superstição. Na verdade, irmãos, esse é outro nome para dizer que gente religiosa tem muita superstição. Então, as pessoas daquela época, aqui nós estamos falando na época de Lutero, eles estavam acreditando muito em coisas exteriores, em cerimônias exteriores. Missas eram realizadas, as almas que morriam
para tirar elas do purgatório. E homens vendiam indulgências para o pecado em plena luz do dia. Era o período, terrível do cristianismo. Então, irmãos, nesse período terrível, onde havia muita superstição, muita crendice, muitas pessoas apegadas em cerimônias, pessoas muito apegadas em coisas exteriores, se vendendo até terreninho no céu. É nessa época, então, que Deus levanta, ergueu Martim Lutero, que nasceu há 4 séculos. Ele testemunhou, de maneira muito enfática contra a salvação por meios externos e pelo poder do sacerdócio, afirmando que a salvação se dá pela fé apenas. Então, Martim Lutero foi usado por Deus para combater aquilo que estava acontecendo naquela época, que levava as pessoas a acreditar, que elas poderiam se salvar pelas suas próprias obras, pelas coisas que eles faziam, que a religião mandava. Eles acreditavam, então, por causa dessas obras, eles poderiam, então, se salvar. Então, a salvação era baseada em obras. E também, naquela época, se acreditava que tinha os ungidão de Deus, que tinha o clero, da igreja, e os leigos, e que os leigos dependiam do clero para ter contato com Deus. Foi então que Martim Lutero, tendo uma revelação de Deus, que o justo, viverá pela fé, que a salvação e a justificação é pela fé. E também Martim Lutero, tendo a revelação ao traduzir a Bíblia, sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, que todos os crentes agora que estão em Jesus Cristo são ungidos. Então esse homem aqui, grande homem de Deus, Martim Lutero, é usado justamente numa época onde as pessoas estavam perdendo a fé verdadeira no Evangelho, ok? E nós não estamos em épocas diferentes de que Lutero, não, irmãos. Eu creio que é nessa época que Deus está te levantando também para defender a fé genuína no Evangelho somente de Jesus Cristo. Amém? Quando nós olhamos aqui, irmãos, Paulo também, foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer revelação sobre a justificação pela fé. E Paulo combatendo, completamente a religiosidade na sua época. Paulo faz uma varredura no ato de confiar no exterior da religião, que é a tentação de todos os crentes de todas as épocas, confiar nas suas próprias obras, achando pelas suas próprias obras pode alcançar o favor de Deus e a salvação, não necessitando assim de Jesus Cristo. Essa é a lógica da religião, confiar no homem, o homem confiando na sua carne, na sua própria força, nas suas boas obras, para tentar então alcançar a salvação. E Paulo então é usado por Deus na maior parte dos livros do Novo Testamento para combater isso também. E depois de muitos anos, Martim Lutero também vem defender essa fé da justificação, não por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos hoje, amém, irmãos? Que a nossa fé seja reparada, que a nossa fé seja alinhada nesses dias, para que nós possamos colocar a nossa fé única e exclusivamente na cruz, em Cristo, amém? A ceia, o batismo e as práticas relacionadas aos nossos cultos são muito adequadas e proveitosas. Mas preste bem atenção, irmãos, nenhuma delas deve ser feita em qualquer medida ou grau como fundamento para a nossa esperança de salvação. Nós não somos salvos porque nos batizamos, nós não somos salvos porque participamos da ceia, nós não somos salvos porque lideramos célula, nós não somos salvos por nada disso. A nossa salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Agora eu pergunto, você é aquele que acredita na salvação por obras ou a salvação pela fé? Eu digo a salvação aqui não só do inferno, mas todas as áreas da sua vida. Você acredita que Jesus é o teu Salvador e Ele se manifesta através da graça dEle, através da fé na graça dEle? Ou você acredita que você ainda depende daquilo que você faz para determinar então quem você é em Deus e etc. Nós precisamos ter a nossa fé curada em nome de Jesus. O principal ensino desse texto, irmãos, que nós acabamos de ler para introduzir a mensagem, é de que a justificação de um pecador aos olhos de Deus
se dá pela fé em Jesus Cristo e somente nisso. Amém? Nós só somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Por isso aqui que Paulo afirma aos Gálatas: em Jesus Cristo, nem a circuncisão se aproveita para nada, nem a incircuncisão, mas a fé que trabalha por amor. Circuncisão, incircuncisão fala de um ato, circuncisão de ato que era feito, que fazia parte do ritual da lei, e que a maior parte dos irmãos já sabe o que é, mas você entendendo aqui nessa noite, qualquer coisa que você possa fazer para que então você seja salvo ou alcance o favor de Deus. São obras humanas que nós fazemos com o objetivo de alcançarmos o favor de Deus, e não confiado na graça e na cruz de Cristo. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes, né? Acerca da vida do próprio Lutero, em que circunstância ele chegou a essa revelação de que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa era uma ideia nova para Lutero, pois o mesmo ainda buscava encontrar a salvação por meios exteriores. E se você pegar, e estudar a história de Lutero, você vai observar que ele era um religioso fervoroso, buscando a todo custo garantir a sua salvação. Eu pergunto para você, será que você não tem sido um cristão religioso que está buscando a todo custo garantir a sua salvação, baseado nas suas próprias obras? Para você ter uma ideia, irmãos, da obsessão de Lutero, e do medo dele de não ser salvo, e ele buscava de todas as práticas religiosas que ensinavam Lutero a fazer, ele fazia para que ele pudesse então ter um pouquinho de expectativa de ser salvo. Lutero jejuou por muito tempo, até que foi encontrado desmaiado de fome, porque Lutero acreditava que ele tinha que jejuar muito, ele tinha que fazer muitas coisas para ver se então ele poderia ser salvo. Então, ao ponto de o corpo dele não aguentar. Veja o desespero desse homem, Essa é uma vida muito, muito triste que a religião proporciona para as pessoas, o qual elas nunca têm certeza de nada no seu relacionamento com Deus, porque estão sempre vivendo baseados na lei. E nós falamos aqui semana passada, do filho da lei e o filho da graça. Então, o filho da lei é aquele que vive buscando, através do seu mérito próprio, alcançar o favor de Deus, alcançar o amor de Deus. E o filho da graça é aquele que confia em Cristo, na obra de Cristo. E por mais que nós falamos desse assunto, irmãos, nós precisamos estar trabalhando constantemente. Então, Lutero aqui era alguém zeloso com as suas obras. Se você encontrasse Lutero numa reunião da igreja, você diria que ele era o modelo ideal de um cristão, porque ele era cheio de boas obras. Mas infelizmente a sua motivação era errada, porque as obras dele eram motivadas por medo e não por amor. As obras de Lutero eram motivadas, não confiados na cruz de Cristo, mas sim com o objetivo de alcançar a salvação. Na falsa escadaria de Pilatos, enquanto subia de joelhos, o texto de Wittenberg novamente soou em seus ouvidos, como uma trovoada: o justo viverá pela fé. Então, Lutero, mais uma vez, ele foi lá então para Roma, e fazendo as suas penitências religiosas, escadaria, subir de joelho. Quantas vezes você vê no jornal, pessoas colocando a cruz nas costas, andando quilômetros. Qual que é o objetivo, irmãos? São pessoas que acreditam que pelas suas obras eles podem alcançar a salvação e o favor de Deus. Infelizmente. Novamente, quando Lutero então estava nessa experiência religiosa, de um religioso buscando alcançar o favor de Deus, ele ouviu: o justo viverá pela fé. Fala para o irmão do lado: o justo viverá pela fé. E o que aconteceu, irmãos? Depois que novamente Lutero ouviu isso, irmãos, o justo viverá pela fé. Aquilo queimou no coração dele, explodiu de revelação.
que começou, né, a reforma protestante e tantas coisas lindas que nós vivemos hoje, que Deus usou esse homem de Deus para isso. A partir daquele momento, irmãos, as cadeias foram quebradas. As cadeias da religião na vida de Lutero foram quebradas. Sua alma fora liberta. Lutero havia encontrado a luz de Deus. E a partir daquele dia, sua vida passou a ser direcionada a iluminar as nações, clamando sempre: o justo viverá pela fé. Então esse homem virou um grande defensor do Evangelho, que Paulo ensinou, que a religião perverteu, e que novamente Deus traz a luz ao seu coração, que não era necessário nada daquilo que ele estava fazendo, mas que era necessário apenas o justo entender que ele deve viver pela fé. Amém? Isso é algo maravilhoso. Nós precisamos entender que tipo de fé é essa que Lutero está falando, que Paulo falou e que Lutero teve revelação. Quero analisar aqui, irmãos, alguns princípios da fé que opera através do amor. Amém? A fé que opera através do amor. Nós, irmãos, quando estamos aqui no nosso culto de celebração ou nas reuniões das nossas células, isso não significa que todas as pessoas que estão aqui, elas são salvas. Não significa que todas as pessoas que são matriculadas na sua célula e que se dizem da comunidade cristã Manancial, elas são salvas. E assistindo aqui, nós temos aquelas pessoas que fazem parte, muitas vezes, só da instituição, né, que tem um CNPJ, que tem um prédio para se reunir, que está organizada, né? Mas nós temos o organismo vivo do outro lado, que é a igreja viva, que de fato é a junção daqueles que nasceram de novo. Então nós temos dois públicos. Nós temos aqueles que só são ligados à instituição, estão no cadastro da instituição. Se você perguntar para eles: você faz parte da Manancial? Faço. Como é que você prova isso? É só você olhar lá no relatório da célula 014, da célula 021, do líder tal, você vai ver o meu nome. Mas a grande questão é que o mais importante que você ter um nome na célula do obreiro Henrique, na célula do obreiro João, na célula do Cleverson, existe um outro livro, que esse é fundamental. E somente estão nesse livro aqueles que de fato tiveram uma experiência viva com Jesus Cristo, que é o livro da vida. Amém? E percebendo a vida de algumas pessoas, né? E a Bíblia nos dá alguns parâmetros que mostram aqueles que tiveram de fato uma experiência com o Senhor. Nós percebemos que nós temos talvez muito mais pessoas no livro da organização do que pessoas no nosso meio com o nome escrito no livro da vida, infelizmente. Agora vamos perceber aqui o que é que Lutero quer dizer, né? O que foi isso que explodiu no coração de Lutero, que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo: o justo viverá pela fé. O que é essa fé? Antes de saber o que é essa fé, que Lutero teve revelação, vamos ver o que ela não é. Amém, irmãos? A fé não é simplesmente um credo. O que é um credo, né? São ensinos cristãos que você aprende, e nós poderíamos resumir aqui um credo, né? É aquela canção que nós estamos cantando aqui: eu creio em Deus nosso Pai. Amém? A Bíblia diz: é necessário que aquele que crê em Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é o galardoador daqueles que o buscam. Mas só isso não é suficiente para trazer a salvação. É necessário mais do que você falar sobre uma doutrina. Credo poderia você sabe tudo sobre a doutrina, você sabe sobre as crenças da igreja. Mas não é isso que é necessário apenas para que você seja salvo. Você pode conhecer e declarar o credo, sem contudo tomá-la como verdade para a sua própria vida. Eu creio que Deus existe, amém? Eu creio no Espírito Santo, amém? Eu creio na justificação pela fé, amém? São os seus credos. Isso é até fácil de decorar e você começar a falar. Nós podemos treinar você aqui toda semana e você falar o seu credo. Eu creio, né, através da minha confissão de fé, do meu credo, de que cada crente é um sacerdote. Mas isso não significa que você tem uma experiência profunda, e isso é algo vivo dentro de você.
que é algo muito mais profundo. Não imagine que professar um credo ortodoxo, ou seja, da igreja, uma doutrina que você aprende com a igreja, é o mesmo que ter a fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é necessário nós sairmos dessa questão de conhecermos apenas o credo para termos uma experiência verdadeira com essa fé salvadora. Amém? Um credo, se for algo morto, inoperante, esse credo não pode trazer salvação, porque é apenas uma teoria que você tem sobre Jesus e sobre o Evangelho. Você sabe algo sobre Jesus, você sabe algo sobre o Evangelho, mas isso não é vivo ainda no seu coração. Isso é apenas algo teórico, mas ele não produziu ainda mudanças na sua vida. Fé, então, é mais do que confessar um credo. O que é fé, irmãos? Fé, sabe o que é fé, irmãos? Se nós pudéssemos resumir fé. Fé, na verdade, é confiar. Confiar. Amém? Fala para o irmão do lado. Fé é confiar. Você confia plenamente em Jesus? Amém? Vamos parar para pensar um pouquinho? Você confia plenamente em Jesus? Você está descansado nele? Ou você confia em Mamon? Confia nas tuas obras? Confia na tua religiosidade? Confia que você é matriculado como membro da célula 022? E porque você é da célula 022, você crê que é salvo? Como é que você sabe que alguém confia em você? Quando alguém confia em mim, ela, por exemplo, segue meus conselhos. Alguém que confia em mim segue meus conselhos. É ou não é? Alguém que confia em mim tem disposição para me seguir, para andar pelos mesmos caminhos. Vamos dar um exemplo de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Por que Abraão pode ser chamado do pai da fé? Porque ele confiou em Deus, ao ponto de sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Ele confiou. Então, para você saber se você, de fato, o que é fé, se você crê verdadeiramente em Cristo, você precisa demonstrar através das suas atitudes que você confia em Cristo e na sua cruz. Amém? Então, alguém que confia em um homem, ele tem a decisão de segui-lo, nele confiar e aceitar seus conselhos. Do mesmo modo, a fé, essa fé viva, que não é apenas um credo, a fé acredita em Deus, não só que Ele existe, mas encontra descanso em seus atributos. Um dos atributos de Deus, você sabe que Deus é fiel. Amém? Então você confia, Deus é fiel. Seu filho, confia em seu filho, sua promessa, sua aliança, sua palavra, é tudo mais sobre ele. Alguém que verdadeiramente expressa uma fé genuína, ele confia, ele se lança, sem medo, sem reserva. Se Deus falar para ele agora, abandona tudo e vai para Florianópolis, ele vai. Porque ele confia. A sua fé não está em nada exterior, mas totalmente em Cristo e na sua cruz. Alguém que confia, se Deus falar agora para você, filho, vai lá e faça tal coisa, você faz. Alguém que confia, irmãos, ao se relacionar com a palavra, toma aquilo como verdade absoluta. Você confia em Deus? Amém? Você confia em Deus? Você está pronto hoje, você está disposto hoje a abrir mão da sua justiça própria, do seu desejo de vingança,
do rancor que está no seu coração, para descansar na justiça de Cristo? Falando, Pai, se o Senhor falou para perdoar, está perdoado. Amém, irmãos? É crendo em Deus, assim, acreditando em Cristo, que confiamos a nós mesmos, bem como o nosso destino eterno. Eu me confio a Cristo, como confio a Ele o meu destino eterno, tendo a certeza que Ele me reconcilia com Deus. Sabe, irmãos, que é ter uma fé, sabe, essa fé, esse justo que viverá pela fé, ele está desarmado, ele está entregue completamente ao Senhor. Fala, eu me confio a Ti, Senhor, eu confio a tudo que eu tenho a Ti, eu confio a minha vida a Ti, eu confio minha família a Ti, eu confio meu tempo a Ti, eu confio meus bens a Ti, eu confio tudo a Ti. E não só isso, eu confio a minha própria eternidade a Ti. Isso que é confiar no Senhor, irmãos. É algo profundo. A palavra empregada para expor a fé nas Escrituras, por vezes, significa inclinar-se. Crer em Deus é crer nas Escrituras. Amém? Você crê em Deus? Você crê nas Escrituras? Ou só no Salmo 23? As Escrituras dizem, por exemplo, que esse mundo aqui está condenado. E por que é que ainda nós investimos a nossa vida, em vez de entregá-la completamente aos planos e propósitos do Senhor, nós o que fazemos? Nós confiamos a nossa vida, não a Cristo, mas o que? A este mundo. A essa vida que é passageira. Nós nos inclinamos com todo o peso, o nosso peso em nosso Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra empregada para expor a fé nas Escrituras, por vezes, significa inclinar-se. Eu estou me inclinando. Dando outro exemplo aqui, nós nos penduramos sobre Cristo, tal qual um vaso suspenso por um prego. Me inclino, eu confio completamente que Ele que vai me sustentar, Ele que vai me prover. Ontem, alguns irmãos foram na minha casa e um irmão perguntou para mim, que lá tem uma televisão, acho que 50 polegadas, ela está num suporte. O irmão perguntou, você não tem medo que esse suporte venha a cair? Que essa televisão venha a cair nesse suporte? Eu até apertei assim, eu falei, não, eu acredito que tá bem, esse suporte vai fazer bem o serviço. Eu acredito. A minha pergunta é, será que nós estamos entendendo aqui o que é essa fé, que esse justo viverá pela fé? É você o que? Se lançar completamente e falar, Deus, me segura. Eu estou me inclinando todo o meu peso, toda a minha vida, toda a minha ansiedade, todos os meus anseios, todas as minhas dificuldades, todas as minhas carências em Ti. Pega. Deus, eu estou colocando aquele meu filho que não tem mais jeito. Pega. Mas sabe o que nós fazemos? Nós colocamos no suporte, mas nós ficamos lá segurando embaixo. É ou não é? Nós não descansamos completamente. Nós estamos aqui, mas para ver se dá certo. Me falaram que ser crente diz que melhora a vida, então eu vou ficar aqui algumas semanas para ver se vai melhorar, porque se não melhorar, eu vou tentar outro lugar para ver se resolve. E se não for nessa igreja, se esse pastor não for tão ungidão assim, eu tenho que achar outro ungidão. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou falando aqui hoje você inclinar-se e colocar-se o peso da sua vida em mim, no seu líder, no seu discipulador. Eu estou falando aqui de você, do justo viverá pela fé em Cristo, em Deus, nas Escrituras. E nós ficamos achando, qual que é a campanha melhor que vai ter. Nós vivemos a época de Lutero hoje. Irmãos, tem uma certa igreja, que eu não sei nem se dá para chamar de igreja, que eu fiquei pensando esses dias. Não é à toa que eles têm uma emissora de televisão, mas eu não vou falar o nome.
de que é quase uma empresa artística essa igreja, porque eles chegam a construir muralhas para ilustrar o que? Você vai fazer a corrente aqui das muralhas de Jericó, e você vai dar 7 voltas sobre as muralhas, e ao final das 7 voltas, as muralhas vão ruir, aí você dá 7 voltas, e aí no final você vai lá com toda a congregação, 1, 2, 3, vamos lá, Plá! Derrubou o cenário, caiu o cenário. Chegou em casa, o cenário continua o mesmo. É justamente isso que Lutero, se Deus abriu os olhos dele, falou: não, filho, o justo não vai viver subindo a escadaria de joelho. O justo não vai viver confiado que vai dar 7 voltas na muralha. O justo não vai viver nem confiado no ungidão do pastor. O justo viverá pela fé. O justo vai inclinar todo o peso da sua vida e todos os seus planos e projetos diante de Deus, crendo que é o melhor lugar para que a sua vida esteja segura. O justo não vai confiar no seu salário, o justo não vai confiar no seu emprego, o justo não vai confiar em nada disso. O justo vai confiar completamente no Senhor, é na sua palavra. O justo não vai confiar nas suas obras exteriores, na sua sabedoria humana, nas suas práticas religiosas. Não, o justo vai inclinar toda a sua vida a confiar no Senhor. Irmãos, descanso era um dos termos pelo qual os antigos puritanos descreviam a fé. Uma das descrições da fé que nós podemos dizer aqui hoje é descanso. O justo viverá no descanso, porque ele vive na fé. Fé tem essa expressão, descanso. Repousar, ou inclinar-se sobre algo que não nós mesmos. Amém? É o descanso, eu vou me inclinar sobre algo que não é eu mesmo. E vou descansar lá. E qual é esse lugar lá de descanso? É a fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Fé na cruz. Fé na palavra que diz, está consumado. Irmãos, é tão interessante a Bíblia, né? Que ela começa lá em Gênesis de uma maneira, e lá a Bíblia fala sobre a serpente. Mas lá em Apocalipse, essa serpente já é um dragão. Lá em Gênesis, fala sobre, o sonho de Deus de ter muitos filhos, a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia vai falando sobre o sonho de Deus de ter uma casa. E lá em Jerusalém você vê essa obra pronta. É a Nova Jerusalém. É a igreja do Senhor. Ok? Então nós estamos, na verdade, envolvidos com algo que já está pronto, e nós precisamos aprender a entrar no descanso. Fé é descanso. Só entra no descanso aqueles que vivem pela fé. Amém, irmãos? Vivem pela fé. Culpado como nós éramos, acreditamos na palavra de Deus que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos começar a colocar prático aqui a coisa. Olha aqui para mim. Amém? Você agora precisa aprender a entrar no descanso da fé. Uma fé operante, uma fé viva, uma fé genuína. Não uma fé teórica, não apenas uma crença. Não apenas um credo. Mas algo vivo e verdadeiro. Por exemplo, quando você pisa na bola. Se é só o seu credo, você fala, E é bonito, porque você faz parte da igreja, você até diz para todo mundo: meus pecados, passado, presente e futuro, são todos perdoados. Aí quando você pisa na bola a primeira vez, como é que você fica? Cheio de culpa, cheio de condenação e cheio de acusação. Eu quero falar para você, isso é apenas um credo que você tem. Deus quer que esse credo se transforme numa fé viva.
Irmãos, eu sei que você quer ficar lá com uma culpa, né? Parece que é até estranho esse negócio. Puxa, pisei na bola, pastor, eu tenho que ficar mal. Eu tenho que ficar mal, eu tenho que fazer alguma coisa. Tinha alguns irmãos que faziam no desespero para andar em santidade. Jovem faz muito isso com a masturbação. Eu, quando era jovem, irmão, solteiro, eu falava: Deus, a partir de hoje, a próxima vez que eu me masturbar, por favor, que cresça espinha no meu rosto. Aí o outro fala assim: toda vez que você cair, né, nós podemos dar essa regra para o jovem. Não pode ficar assim, pastor. Como é que o cara apronta e agora está tudo bem, está tudo legal, está tudo favorável? Não, tem que acontecer alguma coisa com ele. E nós estamos falando da parte de Deus. Deus não pode deixar assim. Como é que Deus vai deixar assim? Eu já ensinei aqui, né, irmãos? Na terça-feira eu falei sobre a diferença entre lei da semeadura e colheita e consequência do pecado. Sim, o pecado tem consequência, a consequência é imediata. A lei da semeadura e da colheita no Novo Testamento, na maior parte, diz respeito a dinheiro. Mas no que diz respeito, irmãos, à semeadura, nós cristãos devemos esperar colhermos da semeadura de Cristo. Foi porque Ele morreu, você pode ter vida. Foi porque Ele se fez maldição, hoje o seu corpo pode desfrutar de saúde. Então o cristão, ele espera todos os dias falando: Senhor, manda da tua semeadura que tu fizeste por mim lá na cruz. Mas até a lei da semeadura e da colheita é algo mal entendido, e nós vivemos na expectativa, né, de coisas ruins. Coisas ruins que vão nos acontecer. E nós somos campeões de jogar, né, coisa ruim que acontece com alguém na conta de Deus, né? Viu? Eu falei para você não fazer isso. Olha como é que aconteceu agora. Então alguém vai lá e se envolve num relacionamento fora de contexto, fora da palavra, e vai lá e contrai uma doença. Quem é que colocou aquela doença na pessoa? Na religião vai dizer que foi Deus. Viu, você foi lá aprontar e Deus te deu uma doença. Não, Deus não deu a doença. Aquilo é uma consequência do pecado. Mas agora a questão é: você tem apenas um credo de fé que você diz: meus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro? E ainda você fica a semana inteira confessando o pecado que fez. Oh, Deus, me perdoa, me perdoa. Aí já perdoa, já confessou uma vez. De novo: Deus, me perdoa, Pai. E aí, como eu estava falando, alguns irmãos, eles colocam agora uma disciplina: toda vez que eu fizer algo errado, eu vou entrar 3 dias de jejum. Você é um bom luterinho, irmão. Antes de ter revelação do justo viverá pela fé. É 3 dias, pastor, só no líquido. E você acha que isso está agradando muito o coração de Deus, porque você é um cara muito zeloso e um bom religioso. Sabe, nessa hora, irmãos, e nós vamos chegar ali num ponto que vai ser um ponto muito forte da mensagem. Nessa hora, o que Deus espera é que você esfregue o sangue de Jesus na cara do acusador. É isso que Deus espera. E quando você pisa na bola, você esfrega o sangue de Jesus na cara do diabo e fala: toma isso, corintiano de uma figa. Pela fé eu creio que pelo sangue de Jesus estou limpo de todo o pecado. Diga glória a Deus. Deus estabeleceu Cristo para ser uma propiciação. Nós cremos que Ele é a propiciação e o tomamos para ser nossa propiciação. Por esta apropriação, os nossos pecados foram perdoados completamente lá na cruz. E hoje nós somos libertos do poder do pecado. Diga amém. Então, o que é essa fé que Paulo disse e Lutero creu? É confiança. Sabe, irmãos, tem pessoas que você sabe, mesmo que você pisar na bola,
Você sabe que pode contar com essas pessoas, porque você tem confiança, você conhece o caráter dessas pessoas. Você tem pessoas que você relaciona, que você sabe que a palavra dela, ela vai honrar a palavra dela, mesmo que ela te fale na hora algumas circunstâncias adversas, mas ela tem uma pessoa de palavra, ela vai honrar a palavra, porque você conhece o caráter dessa pessoa. Eu quero perguntar para você, você conhece o caráter de Deus? Deus não é homem para que minta. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, e quando ele disse que não resta mais sacrifício e os teus pecados foram perdoados de uma vez por todas, é porque isso é verdade. Então esfrega o sangue de Jesus na cara do acusador. Sabe como que nós vencemos o acusador? Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então fé, o que é essa fé? É confiança. Fala para o irmão, é confiança. Fala, é inclinar-se. Fala, é descansar. O que acontece com a maior parte das mães? Eu acho interessante quando as mulheres aqui, as nossas irmãs vão para o Encontro Kids. Elas normalmente ficam ligando para o marido perguntando se ele deu o remédio para o filho. E o pior é que essa característica que você adquiriu com o seu marido, eu, por exemplo, acharia uma afronta comigo se minha esposa fizer isso. Ela deixar a criança comigo e depois vir me ligar perguntando se eu lembro do remédio. Afinal de contas, eu sou um homem ou sou o quê? Que não consigo dar conta de um medicamento. A minha irresponsabilidade chegou ao ponto de não conseguir colocar um despertador para dar um medicamento para o meu filho. E tem muita mamãe assim fazendo com Jesus. Você entrega na mão dele, mas ao mesmo tempo liga para perguntar, você lembrou do meu filho? Você lembrou da minha célula, Jesus? Meu amigo, é descansar. Eu achei legal o Reinhard falando comigo, falando assim, eu não sei porque vocês ficam repetindo tanta oração. Você já não falou para Jesus? Ele já ouviu, tranquilo, tranquilo. Você já não disse para ele? Para o que você fica repetindo? Eu não estou te entendendo. Você acha que ele não escutou? Nós achamos que é por causa da nossa gritaria, né, irmãos? E se for de madrugada, então o negócio pega, porque tem um versículozinho lá na Bíblia que diz que, né? Eu nem lembro mais o versículo da madrugada, como que é? Você que lembra aí da madrugada. O que tem a oração da madrugada mesmo? Tem um versículo. Quem busca de me achará, né? Me achará. Eu não quero saber de madrugada, irmão. Saber de madrugada, pô. Tem gente que acha que só Deus recebe de madrugada. Está entendendo? Dentro de nós é um espírito religioso de uma penitência, tem que sofrer. A vida com Deus tem que ser sofrida. Irmãos, nós só podemos aceitar os sofrimentos por causa do Evangelho. Eu vou falar no final que existem sofrimentos por causa do Evangelho. Mas nós não podemos aceitar os sofrimentos que o diabo e a religião querem nos fazer passar. E entre eles é o sofrimento da condenação, acusação. É ou não é? E nós temos que chegar no culto. Se você fez alguma coisa errada e chegar no culto alegre, ou se você ficar adorando, ainda teu cônjuge cutuca, cara de pau, né? Esqueceu o que fez lá em casa. Esfrega o sangue de Jesus na cara da tua mulher. Gostou, né, irmão? Cuidado. Fala, pastor, cortei um pouquinho do sangue dela, né? Joguei. Diz que é. Segundo princípio que nós podemos aprender aqui sobre o justo viver pela fé, a fé que opera pelo amor. Por que a fé foi escolhida como meio de salvação? Primeira resposta, irmãos, porque não tem outra maneira de nós sermos salvos que não seja pela fé. Não nos é possível sermos salvos por nossos próprios méritos, já que nós violamos a lei de Deus. Amém? Então nós não temos como ser salvos pelos nossos próprios méritos. Mesmo que cada um de nós possamos decidir a partir de hoje, obedecermos os mandamentos de Deus,
E como é que fica a nossa conta do passado? Pastor, a partir de hoje eu serei um bom crente. E a tua conta do passado? Deus escolheu o caminho da fé, que é a salvação pela graça. Amém? Mas por que Deus escolheu esse caminho? Primeiramente, nós acabamos de ouvir, porque não temos como nos salvar pelas nossas próprias obras. Amém? A salvação vem de Deus como um puro ato de favor, uma imerecida generosidade e benevolência. É isso que é a salvação. É um favor de Deus para você. É um ato do amor de Deus para com a sua vida. Deus coloca a salvação na mão da fé, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Salvação é pela graça mediante a... Por que Deus coloca a salvação na mão da fé? Pois essa não tem do que se gloriar. A fé não tem de que se gloriar, porque ela não fez nada. Em Romanos, Paulo ali confrontando os religiosos, judeus religiosos, e nós temos algo aqui muito interessante, onde ele diz: onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que é jactância, irmãos? É orgulho. O orgulho foi todo destruído. Amém? Todos nós, por causa da lei, sabemos que somos transgressores e que merecemos o inferno e a condenação. Onde está o nosso orgulho? Deixa eu falar para você. Toda vez que você encontrar um religioso que se gaba da sua salvação através de guardar o sábado, de dar o dízimo, mostre a lei para ele. E aí pergunta: onde está a sua jactância? Onde está o seu orgulho? Porque um religioso é alguém cego, onde ele se prende a algum dos mandamentos que ele acha que está cumprindo. Mas que se você for apresentar de fato a lei para essa pessoa, ela vai ver que ela está perdida. Eu nunca esqueço quando eu fui na casa de uma pessoa, quando nós estávamos em transição na antiga igreja, para tirar os usos e costumes. Eu já fui pastor que não podia nem ter, a mulher não podia nem usar calça. Acredite se quiser. O sangue de Jesus tem poder. E aí, irmãos, nós tentando quebrar esse negócio, mas é difícil, a religião é um negócio terrível. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: onde já se viu o senhor deixar os jovens cantar na frente? Essas jovens de saia pontuda. Quase que eu falei: será que a saia machucou a irmã? Onde que a religião chega, irmãos? Ela está no banco se julgando melhor, porque não está com uma saia pontuda. Essa que a religião faz. Por isso que essa canção que nós acabamos de cantar, irmãos, a graça de Deus, ela quebra todo o nosso orgulho. Onde está o nosso orgulho? Onde está o nosso mérito? É ou não é? Ah, nós vamos crescer porque o pastor Cleverson é o cara. Jactância. Onde está o meu mérito? Onde está o mérito de alguém naquilo que Deus está fazendo? Isso é pura graça de Deus. A fé faz isso. Deus entregou, irmãos, a salvação na mão da fé, porque a fé anula todo o nosso orgulho humano. Não tem nada a ver conosco. Você não vai chegar no céu porque você fez alguma coisa de excepcional. Você não pode descansar no Senhor hoje crendo na salvação porque você fez alguma obra excepcional, mas simplesmente porque você resolveu descansar e confiar a sua eternidade em Cristo e na sua cruz. Qual foi o mérito seu? Você morreu na cruz? Você obedeceu toda a lei? Nada disso. E aí, eu conversando com esse irmão, fui na casa dele e falei: pastor, a igreja está muito liberal. Eu falei: que isso, irmão? Por que está liberal? Essas mulheres de calça agora.
E aí ele foi para um texto para mim lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, onde ele falava que homem não podia usar roupa de mulher e mulher não podia usar roupa de homem. Aí eu falei para ele, a minha esposa não usa minhas calças jeans. Ela tem as dela. O Anderson chega lá e pegou no culto, ele falou, vou pegar a calça jeans da minha esposa. Da minha esposa não dá em mim, irmãos. Não bate as coisas. Mas o mesmo texto, se você continuar lendo, diz o seguinte, que você teria que ter no Antigo Testamento um protetor sobre o teu telhado, para que não caísse sangue de animal impuro. A lei tem mais de 600 ordenanças. Eu falei, vamos continuar lendo o texto, e fui lá, tá? Roupa de homem, de mulher, não sei o que, tal, e deve ter um protetor sobre o seu telhado, tal, para que o sangue do animal não caia. Eu falei, queridão, onde está o protetor? Ah, pastor. Eu falei, coloca o protetor. Porque se cair um sangue de animal impuro na sua casa, você está debaixo de maldição. O religioso, ele se gaba da lei, mas ele não cumpre a lei. Chega para um tal desses que dizem que cumpre a lei, guardadores do sábado. Apresente a lei para eles. E todo o seu orgulho vai cair por terra. Nenhum deles guarda a lei. Sabe, irmãos, a fé é humilde e atribui todo o louvor a Deus. Amém? É isso que o justo que vive pela fé, ele sabe que não tem nada dele mesmo. Por isso que Deus entregou a salvação na mão da fé, para quê? Para que todo o louvor vá para Jesus. Amém, irmãos? Todo louvor precisa ir para Jesus. Você quer ver um sinal de uma igreja que anda na lei? Ele sempre idolatra homens. Amém? O nosso pastor Yuri é uma pessoa tão preciosa, tão abençoada, mas ele vai, a igreja vai continuar. E se eu for também, vai continuar também. Sabe por quê? Porque nossa igreja vai ser conhecida como os justos que vivem pela fé. Amém? A glória vai para quem? Só para Jesus. Só para Jesus. Eu sei, né, irmãos, que nós queremos, é nobre da nossa parte, honrar aqueles que Deus usa. Mas eu fico ouvindo os testemunhos dos irmãos, quando falam, né, eu comecei a andar com o pastor Cleverson, eu era assim, eu era assado. Eu falei, que bom que tivesse esse poder todo. Eu dou risada, você pode observar que quando começaram a falar muito de mim, eu fico assim. Eu acho legal, irmãos. Que poder todo eu tenho para pegar o Emanuel, que era detonado, e fazer aquilo que Deus fez na vida dele. Que poder eu tenho, se não fosse o Espírito Santo mudando o coração dele. Quer dizer que eu sou melhor que a irmãzinha da quadrangular que trabalhava com ele? Não, eu apenas tive graça de Deus de pegar ele no dia que ele teve uma experiência com Deus. Mas eu podia falar, o segredo está em vir para Manancial, igreja do pastor, apóstolo Cleverson. Apóstolo Cleverson, você fica bonito, né, irmão? Uma foto minha assim, ó. Ó que legal. Dá uma emagrecidinha, só tirar um pouquinho dessa rebarba do diabo. Imagina uma foto minha. Vem pra cá, Paraná. Vai tomar banho, irmão. Ah, se eu for para a célula do pastor Cleverson, eu acho que vai melhorar. Vai melhorar, sabe uma coisa? Que você vai decepcionar logo. Vai, porque você vai ver, cadê o nosso líder? O nosso líder, o pastor Cleverson, primeira reunião, ele não vem. Foi lá em Colombo. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A salvação pelas obras não gera esperança. Amém? Pois que obra pode fazer um homem no leito da sua morte? Ou que obra o ladrão da cruz poderia fazer para ser salvo quando estava prestes a morrer numa cruz?
Que obras dá tempo, né? Ah, irmãos, eu sei que a teologia nossa muda, né? Eu já fui muito velório, irmãos, dos que acreditam que perdem a salvação. Quando você chega no velório, eles mudam naquele velório. Um velório que eu fui, a família olhou para mim e falou: pastor, fala para mim, o senhor que é um homem de Deus, eu Ramanda Shebalabaia. Eu já oro em língua para impressionar. Para dar uma impressionada, né? Aí o seguinte, pastor, olha para o meu filho, ele não está com a cara de salvo. Falei, cara, nariz, tudo de salvo. E um cunhado, então, irmão, que é mais religioso que a religião. Ele foi, ó, pastor, ele está brilhando. Falei, perfeitamente, que nem uma purpurina. Irmão, foi assim, a Hebe estava salva faz tempo. A Dercy Gonçalves estava salva faz tempo. Ou você acha que a maquiadora da Dercy Gonçalves e da Hebe não caprichou na hora do velório? Ela pegou o livro da lei e disse assim, como é que é para salvar a Hebe? Deixa ela brilhosa. Colocaram até neon na cara dela. Está salvo. Que palhaçada é essa, irmãos? As pessoas mudam, né? Na hora da morte, os familiares mudam a sua questão teológica. A fé é uma forma adequada para os pecadores, especialmente para aqueles que estão prestes a morrer, terem uma esperança. Mas normalmente o que se fala, preste aqui atenção, normalmente fala o seguinte, por exemplo, batismo salva ou não salva? Sim ou não? Irmão, nós temos que gritar, não! Eu estou pregando aqui que ninguém é salvo pelas obras. Batismo salva ou não? Não, mais forte. Não. E nós normalmente, como que eu explicava isso há 200 anos atrás? Que eu falava, cara, se batiza, senão você não vai ser salvo. O cara corria, né, irmãos? Não foi assim que aconteceu na época de João Batista? Por que as pessoas corriam para se batizar? Porque eles estavam com medo de ir para o inferno. Opa, então se batizar não vai para o inferno, eu vou correr para batizar. Agora, como é que ficava aquela pessoa que aceitou Jesus no hospital? E como é que você trazia harmonia com o texto que diz, se apenas invocar o meu nome, será salvo? Aí a gente dava um jeito, né? Uma remendada. Falava o seguinte, é que ele não teve tempo de batizar. A Bíblia não muda por tempo e não tempo, ou é ou não é. A questão é, irmãos, que salvação não... Ninguém é salvo no dia do batismo. Ninguém nasce de novo na hora do batismo. Na verdade, o batismo é uma experiência espiritual daqueles que já nasceram de novo. É claro, por que me batizar então? Aí eu vou lá para Tiago. Essa fé, ela vai resultar em obras. Se eu creio que fui salvo pela fé, essa fé minha vai me levar para as águas. Amém? Mas não significa que eu fui salvo por ir para as águas, mas apenas eu expressei que minha fé era verdadeira indo para as águas. Como a fé opera, irmãos? Para concluir. O texto que nós lemos aqui ao começar essa palavra diz que a fé opera pelo amor. Amém? Tem muita gente dizendo que falar sobre a fé na graça, ou a salvação apenas pela fé, leva a pessoa ao pecado. Ou falar que uma vez salvo, salvo para sempre, vai levar a pessoa ao pecado. E por isso muitos têm medo de falar isso. Agora, esse ensino não produz isso na vida das pessoas. A fé age fazendo justamente o inverso. Sabe o que a esposa, sabe o que a fé faz, irmãos? Como a esposa prudente em Provérbios, a fé vai edificar um bom homem
e não o prejudicar todos os dias da sua vida. Sabe quem que é o bom filho? É aquele filho que se sente muito amado. Deixa eu falar aqui para você. Eu quero chegar num raciocínio com você aqui hoje. Enquanto você não tiver a fé correta, que você não foi salvo por nada de bom que você tenha feito, ou você não deixa de ser salvo por nada de ruim que você esteja possivelmente fazendo, você não vai poder entender isso que Paulo quer dizer, que a fé opera pelo amor. Nós podemos trabalhar dois lados aqui. Hoje eu estou querendo trabalhar para você um lado seguinte. A fé genuína vai produzir em você um amor genuíno por Jesus. Porque a religião quer nos levar a sermos constrangidos pelo medo e termos uma vida piedosa por causa do medo. E você vem no culto porque está com medo de ir para o inferno. Vai que Jesus volta bem na hora que você ficou em casa assistindo o Faustão. Eu queria que você fosse para o inferno, mas você não vai. Eu queria, irmãos. Porque eu preparei a mensagem, eu fico com raiva. É assim ou não é? Então a religião sempre vai trabalhar assim. Vai produzir um Lutero. Antes de conhecer a justificação pela fé. Antes de ter revelação do justo viverá pela fé. É um homem que vivia atormentado pela religião, tentando fazer coisas boas para ver se Deus salvava ele. Mas existe uma coisa que anda junto na Bíblia, e por sinal, se prepara para explodir teu coração de revelação na primeira semana do mês de agosto, onde o Reinhard vai vir falar aqui sobre a fé que opera pelo amor, através do amor. E nós vamos perceber na Bíblia que fé e amor andam juntos. Então, a partir do momento que você desenvolve uma fé correta, e você entende que a salvação, não só do inferno, mas de todas as áreas da sua vida, não tem nada a ver com as suas obras, mas sim com a bondade e a graça de Deus, isso vai produzir em você um constrangimento de amor. Não sei se você está pegando aqui. Para pensar um pouquinho, o que eu estou te dizendo aqui hoje? Que você não precisa fazer nada de bom para ser salvo. É só crer verdadeiramente. E até a fé para crer, Deus que está te dando hoje aqui, ó. A hora que você está me ouvindo aqui, o Espírito Santo está fazendo entrar em ebulição no teu coração. Isso tem que produzir em quê? Em você. Puxa, meu Deus, é muito bom. Deixa eu falar algo para você. Quem são pessoas boas na sua vida que te marcaram até hoje? Seu pai, talvez, sua mãe. Qualquer outra pessoa que marcou a sua vida, sua avó, quem sabe. E nós temos muita, e devemos ter essa gratidão com essas pessoas. Mas a grande questão é, por que nós não temos tido tantos crentes gratos a Deus? Porque tem uma fé errada em relação a Deus. É ou não é? Por que nós temos jovem que vai, vem, vai? Porque não tem uma fé correta em relação a Deus. Porque a religião produziu um dano terrível, onde as pessoas têm medo de Deus. E se volta, é porque quase passou um tiro na sua cabeça e quase morreu. Irmão, se tiro na cabeça e se medo trouxesse as pessoas de volta de uma maneira definitiva, não tinha mais nenhum usuário de droga nas drogas, porque eles passam perigos todas as madrugadas. O medo não tem poder de mudar ninguém. Enquanto você ficar falando para as pessoas o medo sobre o inferno, isso não tem poder de transformar ninguém. O que vai transformar as pessoas é a fé que opera através do amor. Eu nunca esqueço de uma irmã que ficou endiabrada comigo, ela ficou endemoniada. Porque ela ficou muito revoltada porque o marido dela era usuário de crack. E o marido dela foi batizado com o Espírito Santo. E talvez na tua religião você não acredita que um cara que usa droga pode ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu vou te provar agora que alguém que usa droga pode ser batizado com o Espírito Santo. Abra para mim Gálatas lá, queridão, Gálatas. Capítulo de número 3.
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito, aqui o Espírito Santo, está vendo ali letra maiúscula, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram a lei ou porque creram? Porque creram. Se um usuário de crack crer em Jesus, crer que ele agora, por causa de Cristo, pode ser batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco ele começa a lá. Ela falou, pastor, e eu nunca recebo. É tipo assim. Eu. Quase falei, pá, irmã, qual a diferença se usuário de droga e ser fofoqueira? Eu falei, a irmã não recebe porque crê que fofoqueira não recebe. Ele recebe porque crê que o usuário de crack recebe. Porque, irmão, você acha, para Deus não chega fumaça, não chega nada. Para nós, socialmente falando, o crack é pior, né? Porque vai gastar dinheiro, pode morrer e etc. Mas a Bíblia diz que quem tem o poder de matar é língua. Na nossa religiosidade, né? Um usuário de droga, aquele fulano, não pode acontecer isso com ele. E com você tem que acontecer por quê? Porque eu faço isso, aquilo, aquele outro, idiota. Paulo está falando, vocês são idiotas. Porque nós não recebemos nada pela justiça própria, nada por obediência da lei, nós recebemos tudo pela pregação da fé. Preste atenção, irmãos, essa fé na graça toca as engrenagens de nossa natureza, criando um amor dentro da nossa alma por Deus. Preste bem atenção, irmãos. Sabe, igreja, nós temos que bombardear as pessoas dessa mensagem. Eles são amados pelo Pai. Não depende das suas obras, é favor de Deus. Nós temos que alimentar nossa consciência dessa verdade, que a nossa salvação não é por obras, que hoje você pode descansar, deitar e descansar, e se não acordar, você sabe que estará com o Senhor no trono por causa de Cristo. Você não tem que temer a morte, porque a morte não tem mais poder sobre a sua vida, porque hoje você recebeu a vida zoe de Deus, a vida eterna de Deus dentro de você. Eu não vou poder falar outras coisas aqui. A fé fornece à alma uma poderosa fonte de ação. Ela diz ao homem, você está perdoado pelo sangue de Cristo, que morreu por você. Como você se sente agora? Como é que você se sente agora sabendo que Cristo lá na cruz aplacou a ira de Deus contra a sua vida? Cristo lá na cruz reconciliou você com Deus, e agora você pode entrar no trono da graça por causa do sangue de Jesus? Como você se sente agora depois de ouvir essa mensagem dizendo que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode separar do amor de Deus. Então, irmãos, é à medida que nós temos essa fé na cruz, essa fé operante, essa fé genuína, essa fé verdadeira, que nós temos a consciência agora do favor de Deus sobre as nossas vidas, o favor de fato imerecido, não tem mérito algum em nós. Isso vai produzir em nós um senso de adoração, um senso de devoção, um senso de gratidão. Gratidão. Por que eu quero contribuir? Porque eu sou grato. Por que eu quero liderar? Porque eu sou grato. Por que eu quero pregar o evangelho? Porque eu sou grato. Eu não posso esconder essa mensagem.
Eu não posso ficar com essa mensagem só para mim. Sabe o que aconteceu com Lutero? Lutero teve disposição de morrer para anunciar esta mensagem. Ele não queria ficar com essa mensagem só para ele. Irmãos, nesse exato momento há centenas de famílias, há centenas de pessoas com bom coração, querendo ter paz com Deus, mas elas não sabem dessa mensagem. Eles já tentaram de tudo para ter paz com Deus, mas tudo que eles fazem não é suficiente. Você precisa dizer do amor de Cristo e da justificação que vem somente pela fé na obra do Cordeiro lá na cruz. Precisamos tirar as pessoas da prisão da religião e do medo. Isso vai produzir em nós, irmãos, a sensação daquela mulher que derramou o perfume. Queria chamar o pessoal do louvor. Ela derramou o perfume aos pés de Jesus, e ela secou com os seus cabelos. Sabe por que ela fez isso? Porque aquele que sabe que muito foi perdoado, esse muito ama. Já parou para prestar atenção que na igreja só tem ex-drogado, ex-ladrão, ex-assaltante, ex-filho de uma mãe? Todo tipo de desgraça que tinha. Quanto mais desgraçado o cara era, mais ele serve a Jesus. Aí as pessoas lá no mundo, lá fora, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Eles dizem o seguinte: a igreja é coisa para gente fraca. Sim. Você sabia o quanto você era pecador, você tinha consciência disso. E aquele que sabe o quanto foi perdoado, esse muito ama. Esse é muito grato a Deus. Fala: Deus, de onde o Senhor me tirou? Sabe, irmãos, a religião da barganha sempre está produzindo crentes insatisfeitos. O verdadeiro evangelho produz em nós um senso imensurável de gratidão a Deus. O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? É muito darmos a nossa vida por aquele que deu a sua vida? Isso vai produzir uma igreja que ama. Mas esse amor é só resultado de uma fé correta, a fé na cruz, aquele justo que vive pela fé. Amém? Que isso possa tomar os nossos corações esse dia. Amém? Não tememos a ameaça do inferno pela desobediência, nem olhamos para o céu como se o tivéssemos conquistado por obras. Nossa salvação é um presente livre. Foi-nos fornecidos através do infinito amor, de compaixão suprema, e, portanto, retribuímos com mais aquecido afeto de nossos corações. Esse é o coração de um filho da graça. Nosso coração se prende a esse querido aspecto que nos foi aberto. Sentimos um terno amor àqueles amados pés perfumados. Nós poderíamos beijá-los todos os dias. Essa é a sensação de um filho da graça. Ele, se pudesse, ele beijava os pés do Senhor e enxugava com os seus cabelos todos os dias. Tamanho é o seu constrangimento em amor pelo nosso Senhor. Uma vez feita essa transição, uma vez que essa transição é feita e você é salvo, então você se levanta a um nível mais nobre e passa a dizer: então por que, ó bendito Jesus Cristo, eu não deveria amá-lo assim? Não pela esperança de ganhar o céu, nem de escapar do inferno, não com a esperança de ganhar alguma coisa, não buscar uma recompensa, mas como também amaste a mim, ó Senhor amado. Então eu te amo, meu querido Senhor, e em teu louvor vou cantar unicamente, porque tu és o meu Deus e o meu Rei
eterno. Sabe, irmãos, quem entende essa graça do Pai e que é só salvo pela fé, não tem do que se gloriar, toda a glória de Jesus, isso desprende uma gratidão e um amor imenso. Amém? Que o Senhor faça explodir o seu coração nessa noite, um senso de gratidão. Você não vai mais servir por medo. Você não vai ser um líder de célula por medo. Você não vai ser um anfitrião por medo. Mas você vai ser alguém que vai responder esse amor, amando. Sabe, se você quer manter teu coração todo dia aquecido e não ser vencido pelas dificuldades da vida, mantenha todo dia essa consciência da graça de Deus sobre a tua vida. O quanto você foi alcançado pela graça do Pai. Todos os dias pela manhã fala: obrigado, Senhor. Eu acordei nessa manhã. Eu posso esperar o melhor do Senhor nesse dia, por causa da tua graça. E eu creio, essa fé é viva no meu coração. Sabe, irmãos, mantenha essa fé viva. Não deixa o acusador te vencer, não deixa o caluniador te vencer, não deixa nada te vencer. Amém? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos.